Opa! Caiu aqui. Peraí, gente, tô arrumando aqui, tô chegando, já cheguei aqui num tombo, vocês viram? Boa noite, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou aguardando vocês chegarem. Hoje eu já comecei aqui, que meu celular caiu, ficou um tombo. Marta, querida, Maria de Fátima, pessoal, super bem-vindos. Hoje a gente vai falar se é possível conviver com um abusador, com um narcisista, com um psicopata. Será que é possível viver com você saber que você tem um psicopata, saber que você já tem a consciência, você já tem toda a consciência que você está morando com um psicopata, namorando um psicopata, ou um narcisista perverso, ou variações do mesmo tema, um abusador. E eu estou falando assim, que pode ser o psicopata, a psicopata, pode ser a mãe, então o pai, pode ser um chefe de trabalho, pode ser um colega de trabalho. A pergunta é possível? E se for possível, como é que você vai conviver com um abusador? Vamos recordar só um pouquinho e hoje eu vou falar algumas coisas que eu acho que é bastante importante. Inclusive eu vou falar de uma série. Já vou começando a falar dessa série hoje e falar para vocês assistirem essa série, para vocês entenderem as sutilezas que existem no abusador, no perverso, naquele que desconstrói verdades, naquele que inventa realidades, naquele que te confunde. E voltando a falar, pode ser um colega de trabalho, pode ser o teu companheiro, a tua companheira, pode ser a sua mãe, pode ser seu irmão também, pode ser seus avós, seja quem for. Se você sabe que você tem um abusador na sua vida, um narcisista perverso, um psicopata, será que você vai conseguir conviver com ele? Será que você consegue? Então vamos lá, vou falar dessa série que eu vou pedir encarecidamente para que vocês assistam dentro dessa ótica, que ela vai ficando evidente. Percebam nessa série que é a anatomia de um... agora me fugiu o nome, Anatomia de um Escândalo. Anatomia de um Escândalo. Assista essa série e percebam como que a Anatomia de um Escândalo. É uma série de 6 capítulos, ela é rápida, mas vocês vão perceber no filme as sutilezas de como que a mente e como que ela revela nos detalhes quem ela é para o outro. Então que vocês possam estar atentos, despertos, para perceber que nesse filme existem diversas dicas. Não queria dar spoiler, mas vou falar algumas coisas aí para vocês prestarem atenção. Não quero abrir muito espaço, vou fazer talvez uma live falando que vai ter spoiler, mas prestem atenção, não vou abrir muito, como que existe uma manipulação da mente das pessoas e de modo muito sutil. Então o abusador é aquele que é classe A, porque tem aqueles que são mais toscos, que fica muito evidente, mas o classe A, o que é um abusador, um psicopata, um narcisista perverso classe A? É aquele que é sofisticado, é aquele que já usou a própria inteligência para ser muito bom no que ele faz. Então é aquele que é mais difícil de você entender que ele é um abusador. E mesmo aquele que diz, olha, eu percebi que eu agia como um narcisista, que eu mudei. Eles não mudam, eles nunca mudam. E uma coisa que é muito importante de vocês perceberem é que o abusador, o narcisista perverso, e eu tô falando voltando a dizer, pode ser a esposa, o marido, seja quem for, não vai mudar, ele vai te coisificar. O que significa?
não existe amor aí. Não, por pior que seja a sensação para quem está nessa relação, saiba que o amor é zero. Não existe amor. Existe uma intenção em relação a você. E a intenção em relação a você significa: vou te usar porque você é necessária para estes meus objetivos. Como que eu vou te usar? Eu vou te seduzir, eu vou te oferecer o que você precisa, porque eu sei o que você precisa, eu sou muito bom em perceber o que você precisa, mas você vai pagar de uma maneira muito cara, que é com a sua própria vida. Você vai deixar de ser você mesma para que eu possa usufruir de você. E aí você percebe que esse cara, eu vou usar no termo masculino, mas vocês já sabem. Você percebe que esse cara, ele é o abusador, ele é o psicopata, ele é aquele todinho escrito, sofisticado, não sofisticado, seja o que for, ele é. E aí você decide ir embora dessa relação. Ou você decide que você vai continuar. Se você vai embora, ele vai querer te puxar de volta, tá? E aí ele vai te convencer de todas as maneiras que ele está diferente, que ele mudou, que ele não é o mesmo, e ele vai fazer uma reparação de tudo aquilo que foi prejudicial para você. E você vai ficar com o pé atrás, porque você sabe que isso daí é falso, que isso daí é um chamativo para você voltar para a relação. Isso quando você saiu da relação e você vai experimentar por N motivos, ou porque você está inseguro em relação ao dinheiro, se tem dinheiro vinculado nessa história, porque claro que você não está confiando na sua própria prosperidade, mesmo que você não tenha nada de dinheiro e que o dinheiro esteja todo na mão dele, mesmo que seja isso, a tua prosperidade é você se libertar, estar de bem com a sua própria vida e acreditar no fluxo da vida. Isso é prosperidade. E eu vou falar que 100% dos meus pacientes que fizeram isso encontraram a prosperidade logo na frente, inclusive de modo financeiro. Então, não é assim, a Silvia tem bola de cristal, não é. É como que você se percebe próspera porque você está deixando de pagar com a própria vida uma relação que te rouba da sua própria vida. Então, na hora que você investe, você vê o quanto que você é importante, o quanto que a sua vida tem valor, não tem dinheiro que pague, não tem relação que te convença que você vai ter dinheiro, vai ter suprimento se você continuar nessa relação. Você vai ter suprimento, você vai ter valores, você vai ter o que for, se você perceber que você tem isso dentro de você, que você pode seguir o seu caminho, independente deste guarda-chuva que asfixia. E aí vamos dizer que você está numa relação, mas não percebeu isso. Mas você tem a fórmula mágica. Olha, eu sei que ele é abusador, mas eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo porque eu realmente vou sair dessa relação ou não, ou eu vou continuar nessa relação, mas eu vou fazer aquele manto de proteção. É possível? Vamos ver se é possível ou não, né? Agora desenvolver esse tema. Você pode colocar esse manto, saber que você precisa do dinheiro, apesar de todo o abuso, de tudo que você já sofreu, agora você despertou. Então agora, com tudo que você passou, você tem filhos, você tem dinheiro envolvido, então você não quer sair dessa relação com uma mão na frente e outra atrás. Não quer e quer continuar com a relação até você conseguir fazer uma ponte e ir para outro lugar onde você pode ter uma segurança. São escolhas. Aí você fica nessa relação ou você decide que você vai ficar nessa relação ad eterno porque você sabe se proteger. E aí ele percebe, porque eles são muito hábeis, ele vai perceber que você está nessa relação exatamente porque você está querendo se proteger, mas ele vai dar o tempo que você precisar.
O tempo, lembra que eu falei que eles são sofisticados? Ele vai dar o tempo que você precisar. Lembra que você é um objeto? Você nunca vai deixar de ser um objeto dele. Nunca, nunca. Então, o que ele vai fazer? Só que ele é esperto. Da natureza humana, ele sabe como ela funciona. Ele só não tem o atributo do sentimento. Então, ele sabe o que você está sentindo, mas ele não sente. E ele sabe esperar o tempo certo para que você baixe sua guarda. Então, quando a pessoa que está com esse abusador fala, eu estou protegida porque ele não está me machucando e ele sabe que eu estou desperta, é porque ele está deixando esse tempo passar para você afrouxar as suas defesas. É simples assim. Ah, eu falo com ele, agora ele está me respeitando mais. Até você afrouxar as suas defesas. Porque o narcisista perverso, o psicopata, ele sabe quebrar o outro. Ele sabe. Você pode ver ele dentro da limitação dele, sim, mas o quanto você conviver próximo dele, você vai levar um golpe, você vai levar uma rasteira. Quer seja uma rasteira física, quer seja uma rasteira moral, quer seja uma rasteira financeira. Você vai continuar sendo usada para o que ele precisa. Ele não te descartou porque ele não quis, porque você ainda é necessária para ele. E não porque ele te ama. Não existe amor possível. Existe teatro de amor, existe choro, existe promessa de amor até o fim da vida, de viver felizes para sempre. Existem, isso mesmo, um objeto. Depois eu vou ler tudo que vocês falaram. Existe aquela promessa de que, você quer assim, vai ser assim. Você quer do outro jeito, vai ser do outro jeito. Existe tudo porque ele tem o objetivo, ele não abre mão do objetivo. Só que tem um plus a mais aqui, modo de dizer. Ele vai se vingar de você. Você pode ter certeza que ele vai se vingar. E ele vai se vingar da maneira pior do que você imagina. Sabe por quê? Porque você despertou. E porque você acha que você é mais esperta do que ele. Que você está fazendo a coisa, que você é muito esperta. Que você é muito esperto. Então, se prepare porque a vingança vem. E como que ela vem? Ela vem de modo silencioso. Ela vem e muitas vezes ela nem dá tempo de vir. Por quê? Por que não dá tempo de vir? Porque pouco a pouco ele começa com os abusos de novo. Mas você, como sempre você fez e você acha, você inventa para você que você está no controle, você vai relativizar o abuso. Porque você está no controle. Então te deu um pouquinho de mal-estar, mas você vai falar assim, eu sei o que ele fez. Eu sei que é abuso, eu vou ficar na minha. Mas já tirou de novo um pedacinho de você. De novo tirou um pedacinho de você. E o que vai acontecer quando você perder esse pedacinho? Você vai inventar para você que você está lidando bem com esse abusador. Mas você está convivendo com ele. Muitas vezes tendo sexo com ele. Então você está de novo na relação mesmo. E não existe proteção possível quando se está perto de um abusador. Não existe proteção possível. Você pode ficar com uma distância relativa e aí sim, não estando num relacionamento, você pode você descartando a história. Até que você chegar no ponto de descarte mesmo. No caso de você continuar e se perpetuar com esse abusador, à medida que você relativizar o abuso que ele vai sutilmente te dando, de novo te convencendo que não foi abuso, que a culpa é sua, de novo você vai confundir a sua mente. Aí você recupera. E com isso, essa recuperação e essa lembrança de que você está no controle, ela vai perdendo sentido, porque você não está relativizando o abuso dele. Você está relativizando a sua própria vida. Você está relativizando o seu próprio valor. E você está se perpetuando, inventando para você que você está saudável. A gente tem histórico de muitas pessoas que vão e voltam algumas vezes e não tem problema nenhum.
porque não é fácil você ir e voltar para uma relação desta ordem, não é fácil você ir de uma vez. A única questão que é fundamental é você saber aonde que a tua panela de pressão vai explodir para não explodir no seu corpo e na sua saúde. Porque aí a gente tem o exemplo, sabe aquele exemplo do sapo quando ele fica numa água quente e que ele não percebe que a água está esquentando? É esse o exemplo. A água quente num relacionamento abusivo, a vítima não percebe mais, perdeu a dimensão, ela não percebe que o quente fica muito quente, queima e traz doença. A vítima não consegue, ela não tem discernimento para perceber isso daí. Ela perde o discernimento. E se em algum momento ela perde esse discernimento, o colapso ele pode vir no corpo por meio de doença. E infelizmente acaba vindo ou doença física ou doença psíquica. Então, aqui precisa ter muito cuidado em relação a isso. Outro ponto é a natureza do abusador. Isso daí é uma estrutura. Ela é incorrompível. Sinto muito em dizer, ela é totalmente dissociada da realidade. Existe um caminho certeiro de satisfação pessoal. Esse abusador, esse psicopata, esse narcisista, ele é um saco sem fundo, ele precisa ser satisfeito eternamente. E para ele fazer isso, ele mata e morre no outro. Ele faz o que precisar. Os fins vão justificar os meios. E lembra que ele é um estrategista, quanto mais inteligente, mais sofisticado, e ele sempre vai achar que o outro é mais burro do que ele. Ele sempre vai achar, porque ele sempre vai dar o nó no outro. E esse vai ser um dos grandes prazeres dele. Não só esse, porque ele vai usar a pessoa para outros fins, para apresentar publicamente, ou para limpar a casa, ou para mostrar para a sociedade que tem uma família para os próprios intuitos dele. Mas a natureza dele não vai mudar. Tem aquele conto que diz que o escorpião estava na beira do lago e queria atravessar o lago e que ele pede para um sapo, falando assim, você me leva, não me lembro se era um sapo, que animal que era, você me leva para o outro lado. Ele fala assim, mas como que eu vou te levar se você é um escorpião e se você vai me picar? Ele fala assim, confia em mim, se eu te picar nós dois morremos e eu preciso chegar do outro lado do lago. E aí o sapo ficou convencido, sabia da natureza dele, lembra do relacionamento que eu falei, conviva com um abusador, conviva com um narcisista perverso, com um psicopata. Então ele sabia, mas ele confiou, ele falou assim, não, ele tá querendo sobreviver como eu. E aí no meio do caminho o escorpião pica o sapo. E o sapo olha assim, você me picou, nós dois vamos morrer. Aí ele fala assim, não posso fazer nada, é da minha natureza. Então é isso que vocês têm aí com vocês. Então dá para sobreviver vivendo com narcisista? Eu, na minha escola de vida com pessoas que sofrem abuso, que são vítimas de narcisistas perversos, eu acho que precisa fazer um trabalho profundo de desapego ao que é conhecido, ao que fica sendo uma sensação de casa, trabalhar as culpas que foram plantadas e que foram dilaceradas, trabalhar a essência da vida, o valor que a pessoa dá a si própria e trabalhar fundamentalmente a própria prosperidade, que está muito além do dinheiro em si, mas comporta o dinheiro também. Então, mais para vocês lembrarem que a gente pode ter vários renascimentos ao longo da vida, mas a gente só renasce quando a gente decide. A gente pode até renascer por conta de uma desventura, uma fatalidade, mas eu desejo que isso não aconteça com vocês. Eu desejo que com vocês seja uma opção pela vida.
Então esse é o meu recado para aqueles que inventam que podem conviver muito de perto com pessoas adoecidas neste nível. Neste nível. Se você tem que lidar com uma mãe que é narcisista perversa, que ela é psicopata, você vai ter que tomar muito cuidado, você vai ter que fazer todo o teu processo de trabalho terapêutico e ainda assim entender que é uma patologia dela, se você precisa lidar e vai lidar com essa mãe, vai trabalhar isso daí, mas saiba que esse é um processo que leva uma vida para você compreender a dimensão do adoecimento e saber o seu lugar, aonde está o seu lugar. Quando eu falo leva uma vida, eu quero dizer, você pode resolver isso daí imediatamente. Agora, e pode ficar com todas as suas forças, recuperar-se dos seus traumas, mas esteja desperta ou desperto, porque quem faz e é neste nível de adoecimento vai fazer uso do seu psiquismo e da sua falta de empatia e das suas invenções a vida inteira. Então é saber estar não desarmado, mas desperto e perceber com quem você está lidando e saber dos seus recursos e de como que você pode se manter na sua bolha e ela na dela, tá? E eu vou dar uma olhada agora, pessoal, no que vocês colocaram. Se vocês quiserem colocar alguma questão, alguma pergunta, eu estou à disposição de conversar, de falar. Essa live vai estar gravada tanto no IGVT aqui do Instagram, e todas estão aqui, e todas estão também simultaneamente na minha página do YouTube, Silvia Malamud Oficial, tá bom? Então vamos lá. A Marta tá aí, gente, muito legal, querida. Márcio. Aí, aqui o pessoal falando que não é possível. Obrigada por falar do meu livro, Sequestradores de Almas, que tem muita história lá, muita coisa importante. Neide, querida. Vai estar gravada assim, como o pessoal falou. Então a série, assistam Anatomia de um Escândalo. Eu vou ver se eu falo com vocês, mas aí eu vou falar que vai ter spoiler. Vamos ver se eu faço isso daí a semana que vem pra gente falar no detalhe. Acho que vai ser bacana falar sobre isso. E é isso, pessoal. Então essa live aqui fica com muito carinho para vocês, que vocês cada vez mais possam despertar, fortalecerem os recursos que vocês têm, que não são poucos. Imagina se um abusador está querendo ficar grudadinho em vocês, é porque tem muita coisa boa em vocês aí, né? Não é porque você ele me escolheu porque eu não sei direito isso, eu sou menos, eu sou não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Ele te escolheu porque ele escaneou, ele percebeu quem é que tem força, quem é que tem luz, e é disso que eles querem. É relação vampira. Então presta atenção e lembrem-se de quem vocês são, e quanto mais despertos, melhor. Estou à disposição, qualquer dúvida, pode escrever aí no direct, escreve nas postagens que a gente está sempre respondendo. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana, que eu vou falar desse filme, sim, decidi, vou falar do filme. Tá bom? E talvez eu convide um colega meu, muito querido, para falar. Vamos ver se ele vai estar disponível. A gente vai fazer um diálogo conversando sobre essa série. Tá bom? Um beijo para todas, para todos, né? E até a semana que vem. E quanto mais despertos, melhor. Beijo.